Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas. Observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Queridos irmãos e irmãs, muito importante nós refletirmos nesse Evangelho, porque nós estamos numa missa, e a missa, ela é diferente de qualquer outro tipo de reunião, de oração. Às vezes eu pergunto para as pessoas qual é a diferença da missa e das outras reuniões de oração. Qual é a diferença entre uma missa e, por exemplo, uma celebração da palavra, que tenha depois distribuição da comunhão? Aí as pessoas começam a dizer: na missa nós nos reunimos como igreja. Quando se programa um terço, uma adoração, também nós nos reunimos. Mas na missa nós escutamos a palavra de Deus. Também quando a gente faz outros sacramentos, a gente também escuta a palavra de Deus num batizado, por exemplo, uma celebração da palavra. Mas na missa nós comungamos. Você também pode comungar fora da missa, uma celebração da palavra, uma distribuição da comunhão. Quando vai um padre dar a unção dos enfermos, visitar um doente, pode dar a comunhão também para ele fora da missa. Então o que caracteriza a missa? Qual é a coisa própria da missa, que não tem em lugar nenhum, que não tem em nenhum outro ato que o ser humano pode realizar? E a resposta é essa: o ato próprio da missa, e faz ela diferente de tudo mais, é a oferta, é o sacrifício. E Cristo faz a oferta ao Pai, que Cristo faz, e Ele realiza de forma total. Portanto, é o Cristo total que realiza essa oferta. O que é o Cristo total? É a cabeça e os membros. A cabeça, que é Jesus, e os membros, que somos todos nós, que é a sua igreja. Então, o próprio da missa é essa oferta. Em todas as outras orações, nós vamos diante de Deus para pedir coisas para Ele. Na missa, claro que também a gente pede muitas coisas para Deus, mas a missa é o único momento em que a gente entrega algo para Ele, que a gente dá algo para Deus.
E diferente de todas as outras ofertas que a gente pode dar, né? Por exemplo, uma esmola, uma contribuição para a igreja, o nosso dízimo, etc., né? Porque tudo aquilo que se dá a Deus, né, com exceção da missa, são as criaturas, são coisas que Deus criou e que são infinitamente menores que Deus, né, porque existe uma distância infinita entre Deus e a criatura. Mas na missa a gente dá a única coisa que é igual a Deus, que não foi criada por Ele, que é o seu Filho, porque o Filho de Deus não foi criado, né? Como a gente diz, gerado, não criado, né? O Filho unigênito, o que quer dizer isso? O único que é gerado, ou seja, não criado, mas gerado pelo Pai desde toda a eternidade. Então é o único sacrifício que está à altura de Deus, porque é Deus. Nós entregamos Deus para Deus, né? Entregamos o Filho para o Pai, com o amor, né? E reunidos em Cristo como um só corpo, pelo Espírito Santo, né? Porque quem faz de nós um só corpo em Cristo é o Espírito Santo. Então, reunidos no Espírito Santo, formamos um só corpo em Cristo e um só Espírito, e esse Cristo total, cabeça e corpo, se oferece ao Pai, faz a oferta, se oferece ao Pai em ação de graças, em agradecimento por toda a graça de Deus, pela graça maior de todas, que é justamente o seu próprio Filho. E o Pai enviou a nós, por obra do Espírito Santo, para nos salvar, para nos incorporar ao seu corpo, que é a igreja, para que nós vivamos em Cristo e Ele viva em nós, e assim a gente viva a própria vida divina. Então é isso que nós agradecemos. A palavra Eucaristia quer dizer ação de graças, gratidão, agradecimento. Então essa é a oferta que a gente entrega a Deus, a gente dá a Ele o presente mais bonito de todos, o único presente que enche o coração do Pai, o presente do seu Filho. E junto com o seu Filho, né, como a gente diz na missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo, nós também oferecemos a nossa vida, as nossas alegrias, as nossas tristezas, nossas dificuldades, nossos sacrifícios, nossos triunfos, nossas vitórias, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos capazes de fazer. Entregamos tudo isso unido, incorporado a Cristo num único sacrifício, uma única oferta que agrada ao Pai. Isso é a missa, é a oferta. Então, essa oferta, como a gente escutou aqui na liturgia da palavra, não é um exibicionismo, não é uma forma da gente se exibir. A missa, ela não é feita para nos homenagear. Algumas pessoas às vezes ficam indignadas porque, por causa de uma missa especial, não foi falado em voz alta o nome das pessoas por quem se oferecia a missa.
Então, aí a gente pergunta, então não valeu a missa que a gente celebrou por essa pessoa? Sejam falecidos, sejam aniversariantes, seja uma ocasião especial na vida de uma pessoa, a missa que se ofereceu por essa intenção não valeu, porque não foi dito o nome da pessoa em voz alta. Claro que valeu. Então, o centro da missa, a razão pela qual a gente se reúne, o nosso foco é o Pai. E o protagonista da missa, aquele que realiza a missa, que realiza a oferta, é o Filho. E nós, junto do Filho, com o Filho, pelo Filho, no Filho, realizamos essa oferta no Espírito Santo, por causa do Espírito Santo. Por isso a gente inicia a missa dizendo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E está toda a razão de ser da Santa Missa. Então, irmãos e irmãs, como é profundo isso, como a gente deve não tomar a missa com superficialidade, não ir à missa esperando assistir um espetáculo religioso, porque aqui não é um espetáculo, aqui é você oferecendo a tua vida inteira a Deus sem reserva, e você unido ao Filho, entregando todos os frutos da tua vida, da tua semana que passou, junto do Filho, incorporado ao Filho pelo Espírito Santo, para se tornar uma oferta, um sacrifício verdadeiro, agradável a Deus. Então, esse é o ato que a gente deveria, desde que a gente sai de casa, pensar, eu em gratidão a tudo aquilo que Deus fez por mim, pela minha vida, principalmente pelo dom maior de todos, que foi o do seu Filho, que vive em mim, que me faz viver nele pelo Espírito Santo que foi derramado em mim. Então, por gratidão a tudo isso, eu vou oferecer um grande presente de gratidão ao Pai. Como a criança pequena, né, que dá um presente para o pai com o dinheiro que o próprio pai deu para ela, né? Assim também nós entregamos ao Pai algo que Ele nos deu, o maior presente de todos, que é o seu Filho. Nós entregamos ao Pai na Santa Missa. Então vejam como é bonito esse gesto, né? E depois, como num jantar que você oferece para uma pessoa, em homenagem a ela, numa festa, você senta à mesa junto com o homenageado e partilha a refeição com ele. Assim também nós fazemos. Nós oferecemos o Filho ao Pai no altar e depois nos alimentamos do Filho no banquete eucarístico. Então, aqueles que dividem, né, e dizem, não, a igreja, a missa não é banquete, ela é sacrifício. Errado, é as duas coisas. Já no Antigo Testamento, os sacrifícios de comunhão eram sacrifícios partilhados, como refeição. O principal de todos os sacrifícios partilhados como refeição era o banquete da Páscoa, onde o cordeiro era oferecido a Deus no altar e depois consumido pela família na ceia pascal. E é justamente no dia em que se imolavam os cordeiros, Jesus morria na cruz.
Então, ali, aquele banquete pascal já era uma imagem, né, da oferta de todas, da oferta do Filho, e desse banquete sacrificial, dessa oferta partilhada conosco, que é a Santa Missa. Então, quanto isso nos fala, irmãos e irmãs, da nossa entrega a Deus. A gente faz aqui a oferta de nós mesmos a Deus, e depois, ao sair desta missa, vivemos a continuação da missa na nossa vida, já que nos tornamos outro Cristo, porque nos alimentamos de Cristo, nos tornamos uma coisa só com Ele. Então nós levamos Cristo ao mundo, por meio da nossa entrega, por meio do nosso amor, por meio da nossa caridade, a todos aqueles que estão lá fora com sede de Deus. Quem vai levar Cristo para eles é você. Então, esse é o sentido, irmãos e irmãs, da Santa Missa, que a gente devia sempre meditar sobre ele, com muito carinho, com muito amor e com muita gratidão ao Senhor. Essa é a chave que dá o sentido a todas as palavras da missa. Às vezes a gente escuta aquele primeiro diálogo da oração eucarística, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Aí na tua cabeça desliga uma chave, né? Você diz, bom, agora quem vai falar, o padre, eu vou ficar esperando ele terminar de falar a fala dele, que eu não entendo, né? Até mais ou menos a hora do Pai Nosso, né? Aí eu ligo de novo a chavezinha e diz, agora sim, vamos, né? Não, aquelas palavras são importantes, porque no final delas você vai dizer o teu amém, que é como que você está assinando embaixo de tudo aquilo que foi dito, tá? Como é que você assina um contrato sem ler, tá? Então você não pode dizer o teu amém sem ter escutado e participado de tudo aquilo que está sendo dito na oração eucarística. E as palavras daquela oração, justamente, elas são dirigidas ao Pai, com essa oferta do Filho, e junto dele todos nós. Que maravilha a Santa Missa! Então, irmãos e irmãs, vamos nos preparar o nosso coração para fazer, não aquela exibição, né, da missa, a exibição dos doutores da lei, né, mas a oferta pura, bela, total, confiante, que a viúva fez, né? Tendo 2 moedinhas, não deu uma e guardou outra no bolso, não, entregou as 2, confiando que a providência de Deus daria a ela no dia de amanhã tudo aquilo que ela precisasse. Com essa confiança, com essa sinceridade, com essa totalidade, a gente se oferece na missa por Cristo, com Cristo e em Cristo.